O debate sobre mobilidade urbana no Brasil exige um outro caminho: a integração entre políticas públicas. Hoje, nós vamos entrevistar o jornalista, perito e estudante de geografia Antenor Pinheiro. A condição de mobilidade e acessibilidade que hoje uma pessoa detém como condutor de veículo, no próximo instante ela já vai ser um pedestre ou pode ser um cadeirante. E nós precisamos passar a perceber o outro lado desta mesma face do trânsito, o usuário do transporte coletivo, e a gente fica pensando só em resolver os nossos próprios problemas. Então nós precisamos conscientizar também nossos filhos, nossos familiares, que a gente precisa ter um olhar mais holístico para todos esses aspectos e tomar essas atitudes em todos os nossos momentos. A mobilidade começa a partir do momento que você sai da sua residência. Nós precisamos de ter calçadas, vias, transporte coletivo, ciclovias, enfim, é uma cidade que você possa circular pela cidade da forma que você queira. O deficiente físico, ele possa circular pela calçada, ele possa atravessar uma rua, tendo o seu espaço garantido, tendo a sua rampa para você ter a sua acessibilidade. O deficiente visual tendo o piso tátil, ou seja, o transporte coletivo funcionando. Se nós tivermos uma cidade com essa mobilidade, nós temos uma cidade perfeita, onde a cidade é feita para as pessoas e não pensando no automóvel. É uma reflexão no sentido que a gente deve parar de pensar como a mobilidade como um segundo plano nas ações dos gestores, principalmente dos gestores municipais. É de suma importância discutir a respeito da mobilidade urbana, inclusive a questão principalmente da acessibilidade, que é a nossa maior dificuldade nas ruas, calçadas, é um dos pontos principais. Tem também a questão do transporte público, né? Pois, na verdade, a gente busca tratar de um direito coletivo, o direito da acessibilidade e de estar atendendo também as futuras gerações. E realmente é um meio que a pessoa com deficiência tem de inclusão social, a busca pela mobilidade plena, que visa principalmente a acessibilidade em todos os sentidos, seja no trabalho, na saúde, no lazer. Mas também pela a questão dos acidentes do trânsito é muito preocupante, as mortes, e tudo engloba a discussão em si. Nossa dica de leitura de hoje é o livro Política de Transporte no Brasil, publicado pela editora Manoli em 2014. Vale a pena conferir! Antenor, obrigado por estar aqui no Brasil Sustentável. Segundo o professor Eduardo Vasconcelos, nós construímos no Brasil uma mobilidade excludente. Por quê? Nós estamos a comemorar 100 anos da Carta de Atenas e ainda não aprendemos sequer a planejar, executar as políticas públicas que garantam uma cidade saudável. De 1933. Uma cidade coletiva, uma cidade onde a harmonia é preservada a partir da qualidade da convivência entre as pessoas. E isso requer espaços públicos que permitam essa convivência, porque sem esses espaços públicos harmonizados, nós não temos como sequer produzir
de forma adequada aquilo que nós necessitamos para a nossa própria sobrevivência. Por que no Brasil essa política foi tão excludente, como relata o professor? Nós começamos com esta crise que persiste a partir do momento em que o governo central opta por um modelo de desenvolvimento econômico baseado na indústria automobilística. Isso vem da década de 50. E hoje a indústria automobilística, que é uma opção absolutamente, indiscutivelmente individualista, ela ainda predomina diante das demandas de interesse, diante das necessidades do interesse público. E de outro lado, a ocupação do território. Sem dúvida, a questão territorial, as dinâmicas territoriais pelas quais as cidades brasileiras foram referenciadas, elas levam a uma forma de vida extremamente individualista. E se você observar os sistemas de mobilidade propostos e executados a partir da década de 50, com mais gravidade ainda a partir da década de 70, com a crise do petróleo, inclusive do ponto de vista econômico até mesmo contraditório, nós vamos entender que o Brasil sempre andou na contramão de direção. Então nós embrutecemos os nossos espaços públicos, os nossos territórios foram sendo expandidos, a produção do espaço foi cada vez mais embrutecida a partir de um modelo que privilegia a forma individual de convivência. Então não há como você entender uma cidade inclusiva se nós temos como parâmetro, como paradigma principal, como referencial das políticas públicas, o modelo individual de ser, de conviver no espaço público. Recentemente, numa conferência sua, você apresentou dezenas de modelos, praticamente de cidades dos 5 continentes, com soluções de problemas de mobilidade. Por que não acontece na maioria das cidades brasileiras, Antenor? Ou seja, eu estou entendendo e compreendendo e vivenciando sistemas de mobilidade otimizados e de alta qualidade, tanto em cidades de países subdesenvolvidos como em cidades de países desenvolvidos, no mesmo nível de qualidade e no mesmo custo operacional. Isso significa que nós temos condições, em se tratando de Brasil, que está entre as 10 maiores economias do mundo, que o que nós estamos vivenciando de negativo é exatamente uma opção, produto de uma opção que não prioriza os modos coletivos de se deslocar, não prioriza a inclusão nos sistemas de mobilidade. Você é partícipe de um projeto que a NTP Centro-Oeste está desenvolvendo em parceria com o CAL, de tentar começar pelo menos uma nova sensibilização desse debate, que é a inclusão de 3 políticas públicas: trânsito, transporte, mobilidade, saúde e planejamento municipal. Você acha que esse pode ser um caminho? Esse é o único caminho, está previsto na legislação brasileira. A Lei Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma lei recente, prevê o modelo de integração, de articulação entre as diversas áreas que interferem na qualidade de vida das pessoas, como uma fórmula adequada e ideal para você garantir um sistema de mobilidade mais adequado, mais eficiente. Então você não pode pensar hoje uma política habitacional divorciada da política de deslocamento das pessoas. Você não pode pensar saneamento, que insere aí a questão da drenagem urbana, dos resíduos sólidos, do tratamento da água, do esgotamento sanitário, divorciado dos sistemas de mobilidade das regiões, principalmente as regiões metropolizadas, as metropolitanas, as manchas metropolitanas. A saúde pública depende muito da qualidade do que você vivencia nos sistemas de mobilidade. Afinal de contas, as deseconomias, tanto na saúde pública como na pujança previdenciária, dependem da qualidade da mobilidade, porque quanto mais essa mobilidade é deformada e resulta, por exemplo, em um quadro epidemiológico de mortes e lesões no trânsito, mais você vai ter comprometida a capacidade previdenciária e de saúde pública. Então, tudo está interligado. A professora Raquel Ronick vem desenvolvendo um conceito curioso. Ela vem chamando um dos grandes empecilhos, impasses, entraves para o desenvolvimento da cidade,
é o que ela chama de razão empreiteira. Ou seja, os empreiteiros tomam de assalto os gestores e ali cria-se um embate da política da terra, tanto do ponto de vista do uso quanto do ponto de vista da ocupação, e isso dificulta não só a política de mobilidade, mas fundamentalmente a política de mobilidade, não? Claro, porque isso, veja, isso está inserido no modelo de dinâmica territorial que nós estamos experimentando nas cidades. Nós estamos vivendo no Brasil um momento muito curioso, um momento muito complexo, que identificou que esta relação entre o público e o privado é algo que ainda nós precisamos muito tempo para recuperar aquilo que foi perdido e também para avançarmos em um modelo onde essa parceria se dê de forma civilizada. Você é um estudioso de mobilidade. Tem um advento que ocorreu mais recente da mobilidade, que foi a inclusão da motocicleta. E um volume enorme de acidentalidade, um volume enorme de pessoas se machucando, ficando inválidas, outros morrendo. Como mudar essa realidade com relação à política de mobilidade nessa relação com a motocicleta? Quer dizer, nós estamos num quadro de guerra que exige do poder público políticas mais objetivas que visem reduzir urgentemente esse quadro grave de morbimortalidade por uso de motocicleta. Primeiro, pelo próprio processo de formação do motociclista. Segundo, o próprio processo de formação do condutor brasileiro, que vai muito mal, obrigado. Então, quer dizer, é um conjunto de políticas que estão sendo omitidas que levam a esse grave quadro. A motocicleta ela deve ser inserida no contexto da mobilidade, mas com um grau de importância que nos permita rever todos os conceitos a partir do processo de formação de quem a utiliza. Depois, a questão da gestão no que se refere à fiscalização do uso desse tipo de modal, principalmente nas médias e grandes cidades do Brasil. Ao agradecê-lo, Antenor, eu quero dizer que o futuro da política de mobilidade no Brasil deve passar por esses 3 eixos lembrados aqui pelo especialista Antenor Pinheiro. O resgate do planejamento, a integração e, fundamentalmente, a participação da sociedade, porque nós não podemos ser espectadores nesse debate. A cidade, para as pessoas, é a cidade que as pessoas também participam. Portanto, nós temos que mudar o nosso paradigma e a nossa visão de participação social. Aquela que tivemos recentemente faliu. Agora é no telefone, agora é no WhatsApp, agora é interagindo com política, é indo para a praça, é participando, não é? E é esse o nosso desafio. Obrigado. Então as cidades hoje, os municípios têm uma responsabilidade muito grande em modelar, estruturar as cidades, umas cidades mais compactas, conectas, né, proporcionando, enfim, uma mobilidade sustentável e trazer qualidade para a população. Então é a partir desse foco, é a partir das academias, dos alunos, dos estudos, né, que nós vamos divulgar esta imagem e essa ideia de que compartilhando os espaços nós vamos ter um sucesso melhor e uma melhoria na qualidade de vida da população.